bem-vindos, não é? Fazerem um pouquinho mais parte aqui desta viagem, desta jornada. Feliz solstício a todos vocês. Conseguimos pôr-vos aqui entre elas. Acho que é muito importante vocês conseguirem ter este acesso e estarem conectados com esta energia, especialmente no solstício. Portanto, eu quis fazer hoje esta live, ela não estava pensada, não estava programada, mas como eu vos disse ontem, portanto, passei a madrugada em trabalho dentro das pirâmides e achei que fazia sentido dividir um pouquinho mais aqui esta experiência, esta vivência convosco. Mas esta live tem um propósito muito, muito, muito específico, muito especial que vocês me pediram, que é porque vem aí o Eleva. Então, o que é que eu vos vou querer mostrar antes de falar um pouquinho dele? Vou-vos querer mostrar aqui um pouquinho deste backstage, um pouquinho de como é que ele foi gravado, como é que ele foi filmado, um pouquinho de como é que toda esta viagem que vocês acompanharam ao longo dos últimos 2 meses foi sendo também ela pensada para vocês e para transbordar a cada um de vocês e transmitir este campo de energia e frequência a cada um desse lado também. Então vou-vos mostrar agora aqui um videozinho sobre o nosso Eleva. O verdadeiro processo de despertar é caminhar e confiar. Caminhar e confiar é como se tivéssemos uma lanterna na testa e só se vê ali 1 metro à frente. Eu chamaria assim a primeira fase um despertar inicial. Nós trabalhamos a mente para pô-la lado a lado, não é? Para ensinar esta mente, para doutrinar esta mente a caminhar connosco neste processo ao nosso lado. A mesma coisa nós vamos ter que fazer com o ego. Vocês foram trabalhados em amplas áreas do vosso cérebro, do vosso sistema sensorial, muito mais do que apenas e só nos núcleos que vocês acham que aconteceu. Nós já passamos pelo desperto, nós já estamos aware destas trocas individuais, mas de facto há uma troca muito maior a acontecer em termos coletivos. É um processo de inteligência da alma, começar a abrir o coração, permitirem-se olhar onde é que nós estávamos e onde é que nós já estamos hoje. No Eleva nós vamos testar também essa autonomia. O Eleva ele está montado, preparado num campo de energia infinitamente alto. O que é o Eleva? É como lidar com a mente, como lidar com o ego, de um lugar de lado a lado e irmos caminhando e ascendendo. O Eleva, a ideia é que vocês comecem aqui a abrir um bocadinho o leque, comecem a abrir esta percepção e essa porta ela não é determinada pela nossa mente ou pelo nosso querer, ela é determinada pelo nosso campo de energia. Eu preciso de ir para a Terra, eu preciso descer para aquele planeta lá embaixo. As regiões, as cidades, os países, os continentes, tudo isto tem campos energéticos subjacentes e tudo isto nos informa. A nossa passagem por aqui, a nossa passagem por Terra, ela depende deste corpo. Como já falámos ao nível do corpo físico, no desperta. Portanto, ele tem que estar bem nutrido. Outra novidade também é o processo da mente. E agora no Eleva, nós não só vamos pô-la à prova, como vamos aprofundá-la. 2 ferramentas que são 2 chavões. Elas são ferramentas, mas vocês só passam para o próximo nível se aprenderem a conviver com estas ferramentas. Daí todo o trabalho que também temos estado a fazer para começar a trabalhar qualquer ser humano para se tornar um novo humano. Isto é o Eleva. É realmente um presente e digo-vos isto de coração absolutamente expandido, a informação que eu estou prestes a trazer-vos. Agora que já despertámos, estamos prontos para ir para o mundo. E agora sim, bem-vindos aqui à nossa live sobre o Eleven. Eu estava a ver e já estava toda emocionada, porque foi uma super conquista ter conseguido passar aqui por todo o processo ao longo dos últimos 2 meses e ainda assim termos conseguido encontrar, vocês sabem que nós andamos sem sinal no meio do deserto, enfim, toda uma jornada e ao longo de todo o caminho, seja no Monte Sinai, seja onde fosse, sempre que conseguíamos, sempre que reuníamos as condições,
Eu sentava-me e colocávamos as câmaras e eu procurei ao máximo disponibilizar-vos este campo de consciência. A mesma coisa na Amazónia, da última vez que eu lá tive, e isto é algo que eu vos vou explicar bastante. Dentro do Eleva vocês vão ter módulos a explicar como é que este coletivo funciona, como é que funcionam os campos de energia planetários, então como é que estes campos de consciência contribuem, funcionam e trabalham a nosso favor. Então eu quis, e vocês sabem também, quando eu viajo, eu também procuro fazer os zooms a partir de onde estou, para que vocês possam beber destes campos de consciência, e o que conseguimos alcançar ali no Eleva foi estrondoso. Nós já temos alguns alunos que já foram entrando, em fevereiro, quando fizemos o Get Together, que quem está no Desperta tem lá como bónus mais de 5 módulos, resumir, não é? Todo o Get Together que nós vivemos, com as partilhas dos alunos do Desperta, um ano depois. E quando fizemos esse evento, eu decidi que realmente já faria sentido trazer aquelas pessoas que tiveram ali durante um ano connosco a aprofundar-se, a revelar várias partes delas, a perceberem partes novas, a fazer um grande mergulho mesmo. Assim, o Desperta ele foi muito além da minha expectativa. Então achei que estava mais do que na hora do que vos trazer agora neste segundo semestre a continuação dele. Para quem é novo por aqui e não conhece o trabalho, não faz parte aqui desta egrégora que é o Desperta, eu vou-vos explicar um pouquinho, só para que vocês percebam, não é, do que é que estamos aqui a falar. Então, basicamente, na minha jornada, eu, a determinada altura, depois de atender milhares e milhares de pessoas, eu atendi cerca de 6.000 pessoas individualmente, todo o tipo de pessoas, todas as culturas, todas as faixas etárias, de todas as classes sociais que vocês podem imaginar, todo o tipo de pessoas, ok? Num espectro enorme, então sem um nicho específico. E depois de atender todas estas pessoas, para mim ficou muito fácil, até hoje, e percebe-se muito nos coletivos que eu trago, enfim, fica muito fácil para mim identificar os principais temas ou os principais núcleos que cada um de nós ainda tem em algum nível que nos aprisiona, não é? Ou que precisam ali de uma ajuda externa, de um facilitador, ou enfim, de mais conhecimento muitas vezes para dar esse pulo. Então, às tantas, como podem calcular, sejam pessoas depois, não, eu deixei de ter agenda, não é? Para conseguir chegar a todas as pessoas que me chegavam, e pensei, bem, vou ter que criar aqui alguma alternativa. Os Zooms nasceram assim também, para eu tentar chegar a cada um de vocês, só que os Zooms eu trago-os dentro destes núcleos. Então imaginem, se eu quero trabalhar ancestrais, eu só vos consigo trabalhar no Zoom, e hoje em dia temos Zooms de cerca de 600 pessoas, naquele tema, mas faltam vários outros. Então o que é que eu me apercebi em termos de temas que cada um de nós tem? Todos nós, em qualquer fase do processo que estejamos, em qualquer momento da vida que estejamos, estamos continuamente neste processo a deparar-nos com temas como ancestrais, com temas como criança interior, com temas como polaridades, relacionamento e sexualidade, com temas como a nossa mente, com temas como o nosso corpo físico e com temas também relacionados com materialização, abundância, esta leitura do todo e, enfim, que foi o que eu vos quis trazer no Desperta, o curador interno, que é depois de nos termos trabalhado em todos estes temas, resgatarmos o poder de volta a nós e ganharmos a nossa autonomia. Isto é algo que para mim é fundamental, portanto eu trago-vos muito aqui a minha própria experiência, não é? Não é algo que eu tenha lido, não é algo que eu aprenda em livros, então não é nesse sentido, o meu trabalho acaba por ser um pouquinho diferente, porque eu realmente, como vocês veem, eu vivo o que eu trago, não é? Portanto, os processos, os altos e baixos, eu percebo como é que tudo acontece de uma determinada forma e organizo caminhos para vos facilitar esse entendimento nos vossos próprios processos, e eu acredito que realmente nós somos o nosso único, melhor e maior curador. Portanto, eu acredito num mundo em que não tenhamos que depender de absolutamente ninguém, acredito que somos todos iguais, acredito que todos nós temos estes acessos, temos esta capacidade de fazer estas leituras. Um exemplo muito fácil que eu dou, que às vezes me perguntam assim, mas porquê é que o fulano sente e eu não sinto? Porquê é que há uns que têm e uns que não têm? Não é assim. Todos nós temos, todos nós somos seres espirituais a viver uma experiência na matéria, todos nós conseguimos fazer leituras de energias, de espaços, de pessoas o tempo inteiro. Muitas vezes não temos ferramentas ou conhecimento para saber o que estamos de facto e efetivamente a fazer, não é? Mas muitas vezes até mascaramos de, é a minha intuição, ou o meu sexto sentido, deveria ter percebido. Isto são leituras energéticas, todos fazemos. E a percepção, o sentir, isto desenvolve-se. E desenvolve-se como? Eu costumo dar um exemplo fácil de compreender, que imaginem quando vocês vão para uma praia, aquelas praias que vocês têm argila natural e põem argila no corpo. Ou, quem já fez estes processos em casa também sabe do que é que eu estou a falar.
a argila ela fica dura, não é? Presa no nosso corpo, portanto, quando seca. Então imaginem, se pousar uma mosca neste braço que está cheio de argila, eu não vou sentir nada, certo? É a mesma coisa que um carro. Um carro sujo deixa de ser um super carro incrível, maravilhoso, resplandecente, novo, a brilhar por baixo da sujidade? Não. Então, e o que é que acontece se eu for tirando esta argila, não é? Comparativamente, aos pouquinhos, se eu tirar uma camada, se passar uma aguinha, tirar uma camada, se a mosca voltar a pousar por aqui, eu já vou sentir um bocadinho mais, já vou ter outra percepção, já vou saber onde é que ela anda, quanto tempo é que ela ficou. Se eu continuar a limpar, a determinada altura, eu vou ter total sensibilidade, não é? Ai, a mosca anda aqui de um lado para o outro, está-me aqui a chatear. E a determinada altura, a minha sensibilidade é de tal forma que só dela passar perto, o meu corpo já sente, já reage. Então, a mesma coisa é com estes processos de ir despertando, de ir ganhando uma leitura, de nos ir abrindo para esta sensibilidade cada vez maior. Portanto, de facto, todos temos. Mas o que é que corresponde às nossas argilas da vida ou a qualquer sujidade, digamos assim, sujeira, poeira que tenhamos em nós? Núcleos muito específicos que eu me fui apercebendo que todos nós temos, ok? Então, estes temas que eu vos acabei de trazer, estes núcleos, eu organizei-os no Desperta. E na altura eu estava longe de imaginar o reflexo que teria, portanto nós basicamente em 24 horas entraram cerca de 300 alunos, assim que lançámos o Desperta. Estes alunos, eles estiveram connosco durante todo o ano, portanto não foi um curso, não foi um processo da pessoa, como uma trend, não é? Da pessoa entrar, largar, sair, não, eles realmente ficaram a fazer e a refazer, a passar por todos os processos. Então, hoje em dia, um ano depois, eu quis juntar todos os alunos no início deste ano e eu tive outra surpresa, porque não só percebi que realmente eles tiveram muito benefício ao longo do ano, por cada vez que passavam pelas rondas das ativações de cada um destes núcleos, portanto, o curso, só para vocês entenderem a minha metodologia, eu trago uma parte mais teórica, rápida, em que eu explico como conectar estes dots, não é? Portanto, como é que tudo se conecta, então o que é que acontece realmente com a nossa mente, o que é que acontece realmente com os nossos familiares, com os nossos ancestrais, como é que nós herdamos cerca de 21 gerações de tendências, de padrões, de crenças. Eu trago isto de uma forma muito simplificada e depois trago as ativações energéticas. E estas ativações energéticas são as que vos permitem, no vosso próprio tempo, no vosso próprio espaço, sem ninguém à vossa volta, sem ninguém a pressionar-vos, sem ninguém a chatear-vos, sem ninguém a olhar para vocês, a querer feedback nenhum de vocês, permitir que vocês realmente se resgatem e recuperem estas memórias e se vão aprofundando cada vez mais em vocês. E isto é o processo que tem vindo a acontecer. Portanto, no Get Together, ele foi super especial e por isso é que eu quis disponibilizar para vocês também via bónus, porque também percebi que ajudou muitos dos alunos que lá estavam a perceber algumas travas deles, algumas dificuldades em avançar. Eu tive a oportunidade de perceber processos de cura absurdos em muitos de vocês, que acabaram por partilhar e deixar os seus testemunhos para que outras pessoas pudessem ser impactadas, processos de tomada de consciência, processo de amplificação de consciência, processos aos mais diversos níveis, eu diria. Eu realmente não tinha ideia, porque a minha única intenção na altura foi, ok, há tanta gente que me está a procurar e eu percebo que isto é comum a todos nós, embora não é, obviamente, uns têm um bocadinho mais tema com os ancestrais, outros têm um bocadinho mais tema com a coerência interior, outros têm um bocadinho mais tema com questões relacionadas com o corpo físico, outros têm um bocadinho, portanto varia, obviamente, não é? Mas a base está lá. Então eu percebi, o Desperta é a base para qualquer trabalho. Então, por isso é que eu agora chego ao Eleva, porque estas pessoas que passaram pelo Desperta, elas aprofundaram-se, elas ganharam esta extrema sensibilidade a vários níveis da vida delas. Então, agora elas naturalmente precisam de um outro tipo de conhecimento, elas precisam de se aprofundar de outras formas. Elas precisam de ser nutridas de outras formas também, estar dispostas a perceber outros layers da vida, outras dinâmicas, outras esferas da vida de outras formas. Então, por isso é que o Desperta, o Eleva, na verdade, ele é sim uma continuação do Desperta, está bem? Patrícia, mas eu gostava muito de fazer o Eleva e não sinto passar pelo Desperta. Nós no Get Together, e mais uma vez ele está lá disponível, ouvimos vários alunos que acharam isso. Isto não é para mim, eu já trabalhei estes temas na minha vida, ainda hoje partilhámos um testemunho super bonito de uma aluna nossa a dizer que de facto já fez uma série de formações e cursos nestes temas, mas achava que isso são as ativações, achava que é a disponibilização de campo energético que eu vos dou. Portanto, é o meu campo energético, é o meu método a ser transmitido, a ser expandido, a ser transbordado para vocês, e vocês entram dentro deste campo de energia. Este campo de energia é o que vocês acompanham comigo aqui de um lado para o outro, não é? Portanto, da mesma maneira que eu tenho este acesso, que eu resgato estas memórias, que eu tenho esta tendência para conseguir rapidamente ler e trazer memória, o facto de eu também ter memórias de centenas de vidas passadas minhas,
Uma vez que nós nos conectamos com alguém que de alguma forma nos mostra caminho, partilha a experiência, partilha por onde já passou, nós acabamos por nos beneficiar de toda a experiência, de toda a passagem, de todo o processo que essa pessoa desenvolveu, sem ter que o estar a repetir, não é? Portanto, é uma super vantagem. Então, agora olhando aqui um pouquinho para a nossa Eleva, eu se calhar vou-vos pedir para deixarem aqui todas as vossas perguntinhas, está bem? Que eu vou tentando adressar aqui conforme vou explicando. E agora vou-vos falar um pouquinho mais do que é que então eu senti necessidade de trazer para o Eleva. O Eleva, ele é um segundo módulo, digamos assim, não é? Portanto, primeiro vamos ter o Desperta, quem se quiser aprofundar em múltiplos temas vai para o Eleva e mais virão. Portanto, vai funcionar como uma escola de conhecimento, está bem? Portanto, no Eleva nós vamos falar aqui de temas que são importantes de serem desconstruídos para que, agora que estes nossos alunos já ultrapassaram as questões com a criança, já conseguem ver, já conseguem identificar, já aprenderam a trabalhar lado a lado com as suas mentes, cada vez mais, já entendem este corpo físico como um veículo, portanto, há uma série de conceitos e preconceitos que foram sendo dissolvidos ali pelo caminho, seja pela parte teórica, seja pela parte das ativações, agora é normal que eles se deparem com a vida real no dia a dia, não é? Ok, eu já percebi isto, eu reorganizei a minha vida aqui de diversas formas, eu consegui perceber uma série de dinâmicas, mas eu ainda tenho aqui outros layers que se estão a revelar e há várias coisas à minha volta que eu ainda não compreendo. Então eu quis trazer este aprofundamento em múltiplas áreas para todos vocês. Portanto, no Eleva nós vamos falar sobre ego, ok? No Desperta fomos à mente, vamos falar sobre ego, vamos falar sobre personagens e máscaras, sobre o facto, não é, de todas as manhãs abrimos ali o nosso armário, de quem sou eu hoje, para o quê, para que situação. Todo ele virá com uma série de exercícios para vos acompanhar, uma vez que vocês têm o campo energético disponibilizado, é muito mais fácil depois perceberem também, enquanto refletem, enquanto fazem ali os exercícios, como é que essas dinâmicas acontecem. Os alunos que já estão dentro do Eleva já estão chocados com uma série de coisas que se começaram a perceber. Nós vamos falar sobre uma tríade, um triângulo muito especial, que é a vítima, o abusador e o salvador, que é algo que mudou muito no meu processo e no meu entendimento, quando nós compreendemos que a vítima e o abusador, eles são a mesma energia, eles são a mesma frequência. Portanto, a pessoa que está constantemente na vítima, em algum momento ela vai para o abusador, mas há aqui um terceiro vórtice ainda, que é o salvador. E isto muitas vezes é desconhecido por nós. Então, a pessoa às vezes ela até faz um trabalho ao nível da vítima, até faz um trabalho ao nível do seu abusador, nas dinâmicas da vida, em psicoterapia, enfim, mas ninguém nunca associa o salvador e ele está lá também. Portanto, em todo o salvador existe uma vítima e existe um abusador e nós vamos nos aprofundar sobre isto e vamos também debruçar sobre estes temas para entender como é que nós trazemos isso, como é que nós atraímos isso à nossa vida em vigilância e à medida que o campo atua e nos vai trazendo todas estas percepções e respostas, nós também vamos estar de um lugar consciente a auto-observarmos, está bem? Porque é realmente nisto que eu acredito. Para mim tem que ser efetivo e sem perder muito tempo. Já sabem que eu não gosto muito daquela história de andarmos aqui a perder muito tempo, portanto, para mim, a vida tem que ser aproveitada, tem que ser vivida. Temos que procurar fazê-lo, obviamente, de um lugar centrado, de um lugar consciente ao máximo possível, de um lugar do auto-observador e procurar ferramentas para nos ajudarem nesta caminhada para a tornar o mais leve possível. Nós vamos falar também sobre roubos energéticos, que é algo muito importante que acontece nas nossas trocas, no nosso dia-a-dia. Certamente já me ouviram explicar, eu trago muito isto a propósito das iniciações, que nós é como se tivéssemos aqui uma pilha interna, a nossa pilhazinha, e ela está verde, não é? Quando nós nos recarregamos, quando fazemos os nossos yogas, quando temos uma alimentação saudável, quando estamos bem, mas de repente vem um fulano, discute connosco, ou, enfim, faz ali uma determinada manobra, e eu dou muitos exemplos sobre como é que isto acontece, é super divertido, eu vou ver, para quem não via connosco, se põe alguns certos no Instagram para vocês perceberem estas dinâmicas, e de repente a nossa pilha que estava toda verdinha, maravilhosa, está completamente a vermelho. E o que é que as pessoas fazem quando elas não têm ferramentas, quando elas não têm a autoconsciência de, muitas vezes, se posicionar e dizer que sim ou que não, não é? O posicionamento por si só já nos tira de muitos problemas. Mas o que é que elas fazem? Elas vão para as suas casas, elas vão para as suas famílias e acabam por entrar nestas dinâmicas de roubo energético também. Vamos aprofundar muito isto e perceber também quem é que são estas pessoas à nossa volta que eventualmente nos estão a drenar a nossa energia, a nossa frequência e a alimentar processos também, lembrando que não há vítimas, mas processos de autossabotagem, aliás, como falámos no nosso podcast ainda hoje. Muitas vezes nós até achamos que é muito evidente, as pessoas que estão à nossa volta que desempenham esses papéis, mas nós vamos ter lá alguns exercícios para vocês perceberem que não é tão evidente assim e que se calhar há umas portas muito mais abertas aí nos vossos campos de energia e de consciência que vocês nem tinham percebido até agora.
Nós vamos falar de pai e mãe, vamos aprofundar estas dinâmicas, porque, como eu vos trouxe no Desperta, no Desperta nós trazemos os ancestrais. E eu explico como é que funcionam as dinâmicas de pai e mãe, como é que nós não é, escolhemos esta família, como é que tudo se processa energeticamente, vibracionalmente, mas, uma vez compreendendo, há um trabalho de facto a fazer com este pai e com esta mãe e nós vamos aprofundar e fazer este trabalho dentro do Eleva de novos lugares. Nós vamos falar também, muitos de vocês me pediram para que eu trouxesse as dinâmicas com os filhos, não é? Porque já sabemos que traz muitos desafios, traz muito espelhamento, traz muita projeção. E eu pensei, ok, as dinâmicas com os filhos, mas nem todos nós temos filhos, portanto não é necessário para a experiência, de facto, a maternidade ou a paternidade. Então como é que eu lhes vou explicar isto de um lugar que de facto lhes agregue neste momento que estão a viver, não é? Após toda aquela jornada. Então vou-vos fazer um modo que é um aprofundamento da criança interior, na linha do que nós trouxemos no Desperta, só que ele vai fundir a nossa criança com as crianças que seriam os nossos filhos. Portanto, está genial. Eu espero que vocês gostem bastante. Eu diverti-me bastante a trazê-lo para vocês. Nós vamos falar sobre autonutrição, nós vamos falar como saber se é intuição, que é uma das perguntas que vocês mais me trazem. Patrícia, mas ok, eu agora já estou mais sensível, eu agora já tenho toda uma certa leitura, mas como é que eu sei de facto se é meu, não é? Como é que eu sei se é a minha intuição? E a verdade é que muitas das vezes nós não sabemos. Portanto, o que eu vos vou guiar lá é para vocês aprenderem o que não é intuição, quando não confiar nesta intuição e porquê, e, por exclusão de partes, mantendo uma frequência alta, eu vou-vos trazer todas estas perspectivas e todas estas percepções dentro do campo de energia, então aí sim o resquício que temos de sobra é a nossa intuição, de facto. Uma coisa que eu venho desmistificar, vocês sabem que eu desmistifico bastante tudo o que é espiritualidade, energética, etc., é precisamente a questão da intuição. Eu, particularmente, duvido de tudo, 100% que eu tenho acesso. Porquê? Porque nós vivemos num mundo dual, nós vivemos num mundo de polaridade. Eu vou-vos ensinar isto tudo lá e como fazer esta análise. Então, para vos dar o meu exemplo aqui do Egito, já que estamos aqui, vocês viram que eu estive aqui entre dezembro e janeiro, não é? E tudo que eu tive acesso eu resgatei nessa altura. Mas eu estou a falar sobre isso agora, em maio. Porquê? Eu quis vir viver para cá, eu quis vir viver 2 meses para cá. Eu quis falar com membros do governo, eu quis falar com arqueólogos, eu quis falar com egiptólogos, eu quis falar com pesquisadores, eu quis comparar as informações que eu tive acesso com tudo o que se diz, tudo o que se pensa, tudo o que é trazido, ok? É importante irmos fazendo isto. Porquê, Patrícia? Porque muitas vezes a intuição não é algo assim tão simples, não é? Nós somos informados por cerca de, no mínimo, 352 corpos subtis. Então, há muita informação que se troca, e eu vou-vos trazer isto também nos campos de consciência do planeta Terra, que vamos falar sobre estas dinâmicas coletivas, mas estas 352 camadas de corpos sutis, elas estão em constante troca com tudo à nossa volta. Então, imaginem que eu faço uma troca com algum ambiente, com algum espaço e absorvo de alguma maneira uma forma de pensamento que não é minha, por exemplo. Se eu não tiver as ferramentas, se eu não tiver a habilidade e a auto-observação, a disciplina para saber reconhecer o que é meu, o que é do outro, eu vou dar aquela forma de pensamento da outra pessoa como algo meu ou como uma intuição. E a vida aí complica-se, está bem? A minha base, a base do meu trabalho, e só para quem também anda por aqui e não conhece, a minha vida mudou quando eu comecei a perceber sobre vibração, frequência e energia. Por isso é que eu trago trabalho energético. O que é que eu percebi? Se nós mudarmos a nossa frequência, se nós mudarmos a nossa vibração, a vida muda. Portanto, para nós termos a certeza do que estamos a intuir, do que estamos a receber, do que estamos a canalizar, eu vou falar sobre tudo isto e sobre a diferença entre todos estes mundos, nós temos que garantir que estamos na mais alta frequência e vibração. É também por isso que eu, além do meu método, que é isto que vocês estão aqui a conhecer, vos trago as iniciações, trago-vos uma ferramenta. Eu acredito que todos nós devemos ter alguma ferramenta, no meu caso eu trago o Reiki, mas pode ser qualquer uma, que nos agarremos a ela e saibamos reconhecer muito bem aquela energia, que ela funcione como um calibrador, como um método de comparar o que é meu, o que é do outro, o que são estes campos de energia, porque energia e espiritualidade é um tema complexo que requer muita informação. Então, é bom termos um calibrador e por isso é que eu também trago o Reiki, além das minhas próprias ferramentas. Nós vamos falar sobre realidades paralelas, nós vamos falar sobre equipas espirituais, nós vamos falar sobre os campos de energia, como eu já trouxe do planeta Terra, nós vamos falar sobre os registros akáshicos e os chakras deste planeta, nós vamos falar sobre as fases do despertar, para muitos de vocês perceberem, não é? Porque há um processo, atenção. Vocês sabem que eu
literalmente, para mim, a espiritualidade e a energia são temas simples, acessíveis a todos, não é esse complicómetro que nos trazem, que também já me trouxeram. Então, e é um processo, está bem? Também não é um fairy tale, é um processo de autoconhecimento, é um processo de nos irmos descobrindo, é um processo de nos irmos desenvolvendo e tem que ser entendido como tal, ok? Não há resultados mágicos, não há salvadores, não há, né, não há curadores, não há nada. Há pessoas que eventualmente, por já terem passado por determinadas experiências, seja em que área for, nem precisava ser só na espiritualidade, ganham uma percepção que nos cortam anos de vida a ganhar aquela mesma percepção, não é? Portanto, isto também se aplica aqui à parte espiritual. E, mais uma vez, a minha preocupação é sempre trazer-vos algo que seja efetivo. Eu nunca trago nada só por trazer, portanto, até nas minhas iniciações de Reiki, agora as últimas duas estavam-me a perguntar: mas porquê que não ensinas o teu método? Porquê que não ensinas tudo isso? Porque não é efetivo para as pessoas neste momento. Porque as pessoas neste momento iriam querer mais uma ferramenta para fazer toda uma coleção. Isso não acrescenta nada, pelo contrário, isso vai fazer com que muita gente se perca. É muito mais efetivo trazer uma ferramenta sólida, que eles consigam trazer como um calibrador de energia, que lhes dê conhecimento de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa aí seria o meu ego, eventualmente, a trabalhar. Portanto, eu quis trazer também aqui as fases de despertar para que vocês compreendam que são processos, têm altos, têm baixos, têm dificuldades, têm desafios. Por isso também é que para mim é muito importante as comunidades. Vocês sabem que eu aposto muito nisto, portanto nós temos toda uma comunidade do Desperta em que se ajudam todos os dias, qualquer presencial que eu faça, há grupos de suporte. Eu invisto muito também no suporte da nossa equipa para que vocês tenham pessoas amorosas, pessoas que vos entendam, pessoas que já tenham passado por esse processo, a dar-vos esse apoio. Portanto, o fator comunidade para mim é muito importante e tem a ver aqui com estas dinâmicas. Além disto, nós vamos falar sobre o propósito e vocação, não é? Destas dinâmicas, e vamos fazer um módulo que é o meu preferido, que é o Desconstruindo a Ilusão, que eu já partilhei um pouquinho convosco, em que vamos falar sobre vida e morte, sobre o processo encarnatório e sobre o processo desencarnatório, está bem? Temos mais algumas surpresas lá dentro do Leva, mas ele é muito mais completo, ele é muito mais, para vocês terem uma ideia, ele tem cerca de 12 módulos, eu acredito, é quase uma universidade, portanto não me faria sentido disponibilizá-lo de primeira sem terem passado por todo um processo antes, que é super necessário, e este necessário nem vem só da minha mente, eu tenho visto os resultados nas pessoas, continuo a ver, o Desperta para mim, ele é sempre e será sempre a base, portanto ele continua a ser válido e necessário no processo e na caminhada de cada um. Eu própria recorro ao Desperta. Imaginem que eu agora estou no meu processo e deparo-me com algum tema de criança interior, novo. Porquê que os temas continuam a vir? Eu costumo explicar que isto é como se fosse um iceberg, não é? Então, num primeiro momento, nós trabalhamos aqui esta partezinha de cima deste iceberg e vemos todas estas questões e é mind-blowing e oh meu Deus, e a vida muda, mas só que estamos aqui, não é? Na medida em que continuamos a avançar na vida, nós vamos nos aprofundando um bocadinho mais, nós vamos para novos layers e mais novos layers e novos layers e novos layers. Portanto, as bases, elas estão no Desperta. E quando eu digo as bases, eu não estou a falar sequer da parte teórica, eu estou a falar da parte das ativações, porque muito mais importante do que vocês ouvirem alguém, ou se identificarem com alguém, ou tomarem alguém para vos guiarem em algum nível da vida que seja, ou em algum momento que seja, é importante para mim que vocês tenham a capacidade de fazê-lo sozinhos e de se resgatarem sozinhos. Porque se eu depender sempre de alguém para tirar esta minha argila, eu nunca vou saber que eu podia fazer sozinha, eu nunca vou desenvolver a capacidade de o fazer sozinha, eu nunca vou desenvolver a minha sensibilidade, a minha autoobservação, eu nunca vou desenvolver outras partes minhas não tão superficiais. Então, às vezes, nós quando começamos até achamos que o mais importante é ali aquele caos todo inicial, como eu explicava na outra live que fiz do Desperta, não é? Quando nós entramos numa casa que está fechada há muito, muito tempo, o que é que acontece? Essa casa ela está cheia de pó. E quando começamos a limpar este pó, o que é que acontece? Este pó, ele sobe. Então, muita gente acha que o grande problema já está aí. E depois, realmente, ao aprofundarem-se no processo de despertar, vão descobrindo que há ali todo um mundo maravilhoso, uma caminhada que pode ser maravilhosa, que tem os seus altos e baixos, tem os seus desafios, mas por isso é que nós também contamos com comunidades, com partilhas, com pessoas maravilhosas para nos irem ajudando e encontrando, enquanto nós nos vamos a nós próprios reencontrando aqui ao longo do caminho. O Desperta hoje já conta com mais de 600 alunos. Eu não tenho palavras, até hoje eles sabem disso, para aquilo que aconteceu no nosso Get Together em fevereiro. Foi incrível. Foram processos de autocura que cada um deles conseguiu alcançar a todos os níveis e que percebam, não se deve só ao Desperta, mas ele deve-se à consciência que veio dali, não é? A partir dali nós ganhamos consciência para várias áreas da vida, ok? Então eu agora que percebo como é que isto se relaciona, eu vou organizar os meus sim e os meus nãos.
eu vou organizar a minha alimentação, eu vou organizar o meu dia-a-dia, eu vou organizar as minhas dinâmicas familiares, eu vou organizar as minhas dinâmicas profissionais e isto muda a vida. Então, não é raro eu ter pessoas realmente a dizerem que o investimento que acabaram por fazer, que não é tão significativo assim, é €1 por dia, toda a gente tem durante um ano, no caso da Desperta, mas que realmente era o que se gastava no mínimo em múltiplas sessões, tudo e mais alguma coisa, coachings, terapias, etc. Não digo que substitua, é mais uma ferramenta diferente, que vale a pena quem sentir. Digam-me se têm dúvidas, se querem saber mais alguma coisa dentro destes temas, antes de nós eu disponibilizarmos ao mundo, que eu não vejo a hora de vos acompanhar nesta jornada também. Estou a ver aqui as vossas perguntas. Gostava de ter acesso. Deixa-me partilhar aqui as vossas respostas. Espera aí. Adorei, Desperta. Gostava de ter acesso vitalício. Nós pensámos também nisto, a partir de agora, como bem eu levo e já estou a projetar o próximo, nós vamos pôr um valor promocional para todas as pessoas que querem renovar o Desperta fixo, está bem? Porque realmente o que é que eu tenho visto acontecer era o que eu vos estava a dizer. Eu tenho visto as pessoas em diversos períodos da vida, em diversos momentos da vida, a precisarem de voltar a ele e a encontrarem resultados absurdos com algo muito simples, está ali disponível, põem em casa, deitam-se nos vossos quartos, ouvem a ativação e muito é revelado e eu assisto sempre que me encontro com vocês, eu assisto testemunhos destas partidas. Portanto, nós vamos encontrar esta forma, sim. O Eleva, ele o que é que vos traz mais? Além destes temas, né, que eu vos estou aqui a trazer, o campo de energia é outro, tá? Então é um campo ultra elevado, ele, né? Vocês acompanharam os meus últimos 2 meses aqui, quem já está a fazer as ativações, quem já está a mergulhar em todo ele, já está, oh meu Deus, é espetacular, é incrível e precisa que vocês tenham já esta robustez, digamos assim, que foram adquirindo antes, ok? Posso continuar a repetir o Desperta enquanto estou em Eleva? Sim. Aliás, eu recomendo, vocês vão me ouvir muito ao longo do Eleva a dizer exatamente isto. Se surgirem novos temas dentro desta área, dentro desta temática, voltem ao Desperta e nós hoje aqui nesta live, para vocês, vamos-vos deixar uma opção de fazerem os dois juntos, para ficar mais fácil para vocês. Mas sim, sem dúvida nenhuma, eu própria faço isso, portanto, recomendo de olhos fechados. Fim de semana, acho que posso fazer o Desperta ao mesmo tempo? Sim. Todos os meus trabalhos, eles complementam-se, ok? Mais uma vez, não há nada, eu não tenho nenhum trabalho, eu não tenho nenhum programa, eu não tenho nenhum produto que eu tenha pensado assim, quero fazer isto, sei lá, porque quero dinheiro, ou porque preciso de dinheiro, ou porque preciso de alguma coisa, ou porque quero nada. Todos eles foram uma consequência da necessidade do trabalho que eu já estava a entregar. Portanto, eu comecei por vos atender individualmente, à distância, houve necessidade de atender determinados casos presenciais, surgiram os presenciais. Era imensa gente, eu não dava conta, surgiram os Zooms dentro dos temas e núcleos específicos. Era imensa gente, eu não dava conta, criei o Desperta. O que é que eu vi no Desperta? Os alunos aprofundaram-se a níveis absurdos, queriam continuar o conhecimento, queriam continuar a jornada, queriam continuar-se a aprofundar. Eu tenho conhecimento, eu passo por ele diariamente, adoro o que faço, portanto, para mim era incrível poder partilhar convosco. Então, nasce o Eleva. Porquê é que eu trago as iniciações do Reiki, como eu estava a trazer ainda há pouco? Porque eu percebo que é preciso uma ferramenta prática para o dia a dia, porque os dias têm altos, têm baixos, há momentos muito desafiantes na vida de todos nós o tempo inteiro. Então, para mim, é importante que vocês tenham uma ferramenta aonde recorrer. Portanto, todos eles se complementam, ok? Os próprios Zooms. Imaginem que eu faço agora um Zoom de cura da sexualidade. Mas eu já fiz o Desperta na cura da sexualidade. Mas os grupos atraem-se por ressonância. Então, o que vocês vão receber, os trabalhos são todos canalizados, o que vocês vão receber num Zoom pode ser o mesmo tema, mas é outro nível, é outro aprofundamento. Não há 2 temas iguais em trabalhos canalizados. E a beleza do trabalho canalizado é que ele também funciona para mim, porque eu também recebo dele, também me beneficio dele, portanto, eu também faço esse processo. Quem quiser, nós hoje vamos deixar aqui, não sei se a minha equipa já está a circular, mas eles vão falar convosco a possibilidade de vocês ficarem com os dois. O acesso ao Eleva, estão aqui a perguntar, é por 1 ano também, ok? Tem mais do que tempo. Eu tive pessoas no Desperta que fizeram o Desperta 8, 9, 10 vezes ao longo do ano. E o mais incrível nisto tudo é que os resultados, eles manifestam-se na vida deles. Portanto, isto foi muito impactante para mim, inclusive é perceber no nosso Get Together, eu acho que toda a gente esteve lá, ficou ultra sensibilizado, fomos 100 pessoas no presencial, 100 pessoas no online, foi híbrido, foi incrível. Dá para fazer só o Eleva?
Não, foi o que eu acabei de vos explicar, por isto mesmo. Eu preciso que vocês já estejam num outro momento de reconexão convosco. E não é num momento só, eu acho que eu estou, eu preciso dessa robustez, eu preciso da robustez do campo energético, ok? Para fazer comigo. Mas obviamente que há trabalhos incríveis por aí, mas eu esta parte não abdico mesmo. Para mim faz-me sentido continuar a trabalhar aquelas pessoas, continuar a aprofundá-las depois de vê-las a florescer, não é? Depois de todo o processo que elas já passaram. Deixa-me ver aqui as vossas perguntas. Tu, tu, tu. Como falas de vidas passadas e ao mesmo tempo ensinas que tudo está a acontecer ao mesmo tempo, porque os fractais da nossa alma estão a viver várias realidades paralelas. Isto eu explico-vos em detalhe no Eleva, como é que funciona, e lá está, mais do que o detalhe que eu já vos dou no Eleva, vai chegar um momento em que eu vou aprofundar ainda mais estes temas, mas tem que fazer sentido. Entendam que a minha preocupação nunca vai ser criar um conteúdo para a vossa curiosidade, ou porque é giro, ou porque é uma trend, ou porque está na moda. Não vai ser criar um conteúdo que vocês tenham interesse superficial. Faz-me sentido trazer estes temas quando o vosso sistema já está aberto, disponível, de um lugar integrado, de um lugar inteiro para verdadeiramente absorvê-los para o vosso benefício, não é? E não só para benefício da mente, do ego, seja lá do que for. Deixa-me ver o que é que vocês querem saber aqui mais. Muitos de vocês a perguntarem-me sobre o Egito. Quantas horas de aulas não leva no Desperta? Olha, o Desperta, ele é bem straight to the point. Portanto, as aulas, elas têm entre 10 a 20 minutos a parte teórica e depois tem a ativação. A chave dele está nas ativações, ok? O Eleven já não. Como eu já entendo que vocês estão noutro lugar, já entendo que vocês estão noutros níveis, há aulas que vão ali até 40 minutos, alguns módulos, já é um aprofundamento. É como se tivéssemos saído do secundário e fôssemos para a universidade, ok? Deixa-me ver aqui mais perguntinhas vossas. Os sintomas, muitos de vocês me perguntam sempre sobre sintomas, especialmente quem é novo por aqui, quem já é meu aluno já sabe, já conhece, já sabe como é que tudo funciona. Porquê é que existem sintomas? Porquê é que o meu trabalho manifesta tantos sintomas também? Isto é genial e o meu trabalho acabou por fazer muito sucesso logo desde o início, porque ele consegue dar quase uma prova física, obviamente sem ser necessário, mas acaba por acontecer a quase toda a gente. Portanto, a pessoa mais cética, de alguma forma, ela acaba por ter uma prova física, especialmente se for, imagina, um Zoom, algo presencial comigo. Nas turmas das iniciações eu ponho-os todos a perceber, a sentir energia, e sentem a energia a entrar e a passar aos outros e a receber. É genial. Para mim, é das coisas mais bonitas perceber o ser humano a recuperar o seu conhecimento, a recuperar a sua força e a sua capacidade de estar neste sensível, não é? Neste subtil. Portanto, os sintomas, onde é que eles surgem? Já vou responder aqui. Os sintomas, eles surgem porque nós entramos em processos fortes de depuração, de expurgo, de detox. Então é genial com o simples trabalho energético, seja ele qual for, vocês perceberem que é algo invisível, portanto tem energia, o subtil consegue fazer aqui uma luta, não é? Um combate com o nosso corpo físico, permitindo que este corpo físico, que é muito mais denso, comece de repente a expurgar, a limpar e a deixar ir. Portanto é muito, muito bom. É bom sinal, portanto os sintomas às vezes parecem chatos, mas é muito bom sinal porque estão a deixar ir uma série de coisas, e lembrando que as doenças elas vão se instalando pouquinho a pouquinho nos nossos corpos subtis, até que se fixem no nosso corpo físico. As grávidas podem fazer as ativações, sim. Não. Aqui, ok, já percebi que dá para fazer os dois. Nós vamos lançar hoje a possibilidade de vocês comprarem os dois, está bem? Deixem-me ver. Mais dúvidas? Então, esta live, a minha ideia era realmente partilhar aqui um pouquinho deste mundo convosco, do que vem aí, o que nós temos vindo a viver, nós partilhamos muito lá pela página, temos criado uma comunidade espetacular, incrível. O Eleva, além de tudo isto, não é? Portanto, eu poderia ter feito tudo isto a gravar numa casa, da minha casa, de Portugal. Não, portanto, eu gravei, como eu estava a dizer ao início, enquanto transitava pelo Egito, enquanto transitava pela Amazónia, portanto, vocês recebem não só e apenas o meu campo energético e vibracional, mas como o campo dos espaços, foi de propósito. Vocês vão ver que há ativações, que eu estou lá no topo do Monte Sinai,
completamente noutro estágio vibracional. Eu fiz questão que vocês recebessem essa frequência, e é assim que aos poucos o nosso campo também se vai informando, o nosso corpo, o nosso campo energético, ele informa-se de todos os estímulos que nós trazemos para a nossa vida, de todos os estímulos que nós damos, todas as portas que nós abrimos. Portanto, já sabem que eu sou bem apologista de escolhermos muito bem com quem, não é? Com quem estamos, com quem trocamos, as mesas onde nos sentamos, as conversas que trocamos, porque tudo isso está continuamente a contribuir aqui para o nosso campo de consciência e para estas trocas. A página, a plataforma é a mesma, é tudo igual. Há muitas pessoas com sintomas poderosíssimos no Eleva a novos níveis, ok? Há pessoas a recuperar memórias de outras realidades, uma série de circunstâncias, e tem muito a ver com os campos de consciência que nós fomos transitando por aqui também, ok? Dúvidas, contem-me. Maravilhosos, eu não acredito que conseguimos estar todos juntos aqui às 4 da tarde, vocês são geniais. Muitos de vocês a pedirem mais lives como as que eu fiz no Egito. Vou trazer, estou a organizar uma plataforma para nós nesse sentido. Muitos de vocês a mandarem mensagens, estão com uma série de sintomas durante a live, é natural, tem a ver com a troca do campo energético, tem a ver com o próprio dia, estamos no solstício, é um momento de maior descarga de energia vibracional no nosso planeta, energias de qualificações altíssimas. Vocês estão em contacto, não é? Não só comigo, mas com todas estas dinâmicas aqui, portanto faz muita diferença. Temos mais dúvidas? Contem-me. Queres repetir ainda mais algumas vezes? Queres fazer o Eleva, mas talvez esperar um pouco mais. Como saber se chegou a hora? É importante esta pergunta. Ele é um aprofundamento, portanto, muitas vezes, eu até vos trouxe isso no podcast de hoje, nós tendemos a sabotar pelo perfeccionismo, não é? Se calhar eu já devia saber muito disto, se calhar eu já devia ser como a fulano, se calhar isto é só para... O nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de despertar, ele é uma caminhada, ele é sobre nós mesmos, ele é um processo muitas vezes também solitário, tendencialmente, não é? De nós para nós. Portanto, é sempre tempo, uma vez que nós temos a curiosidade, a vontade de aprender um bocadinho mais, ok? O objetivo não é, vou fazer o leve e vou sair dali com asas borboletas e a ver unicórnios, não é? Já sabem que eu trago um trabalho super grounded, não é? Super organizado. Mais uma vez, a minha preocupação é entregar-vos ferramentas eficientes para que vocês consigam caminhar nas vossas jornadas, nas vossas trocas de um lugar cada vez mais consciente, mais amoroso, mais verdadeiro e mais presente, sabendo que a vida é isto mesmo, ela tem os seus altos, tem os seus baixos, tem as suas dificuldades, tem os seus momentos, tem trocas, tem destrocas, tem amores, tem desamores, vai sempre ter, vão sempre vir desafios. Não é sobre esperar chegar a um determinado destino, não é sobre realmente a jornada, não é sobre esperar ficar sem problemas para descobrirmos formas de estar felizes, formas de estar bem, formas de estar inteiro. É realmente sobre irmos percebendo o que é que em nós ainda nos afasta dessa capacidade de estarmos bem, dessa capacidade de estarmos felizes, dessa capacidade de estarmos bem na nossa pele, de estarmos bem de regresso a nós, e isso vai-se trabalhando gradualmente. Não está só numa área da vida, está em várias, e eu acredito que muito por isso o Desperta tenha tido o sucesso e a entrega de resultados que acabou por conseguir ter. O que fazemos de motivação? Fiquei com muito sono assim que começou a live, é normal, quando entram campos de consciência diferentes, muitas vezes o nosso sistema tem um convite ao shutdown para recebermos mais informação lá no astral, são temas que eu também explico no sítio certo, quando as pessoas estão já com essa experiência para entenderem verdadeiramente o que é que está a passar. Sim, é muito comum, sempre que há um campo de energia envolvido, é normal este tipo de sintomas, é normal, enfim. Estas dinâmicas e estas trocas são vocês a absorver o campo, são vocês a receber e a movimentar aí energeticamente uma série de coisinhas desse lado. Uma ativação, ela é uma viagem guiada, digamos assim, portanto, é um momento onde eu projeto o meu campo energético, é um momento onde eu expando o meu campo energético e com ele, dentro dele, de mãozinhas dadas com ele, de um lugar controlado, de um lugar estruturado, de um lugar organizado, vocês vão
caminhando e recebendo as vossas próprias respostas, memórias, percepções. Eu acho que muito mais importante do que alguém vos dizer algo, tens um tema com isto, tens um tema com aquilo. Eu acho que é absolutamente fundamental nós conseguirmos nós mesmos a perceber. Tem outro impacto, nós vamos nos dedicar muito mais àquele processo, muito mais àquela cura. Não terceirizar jamais a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa energia na mão de ninguém. Então, muito do meu trabalho também traz aqui este fator de trazer mais corresponsabilização, responsabilização de nós mesmos, na nossa caminhada e no nosso processo, que está só nas nossas mãos. Mais sintomas, acontece muito, é bom, deixa-se ir. Alguém? Sim, ainda não fiz a segunda volta completa, faz sentido avançar já para o Eleva. Sim, e vocês podem fazer, até quem está a começar agora, podem fazer cumulativamente, ok? Mas especialmente quem já fez a primeira, ele é incrível, porque vocês já têm muita percepção diferente, não é? Muitos outros temas muito mais agora abertos, não é? Estão com outros óculos perante a vida, então já estão muito mais prontos para absorver de outro lugar. Vai haver possibilidade. Nunca tinha pensado sobre isso, mas vocês já sabem que eu estou sempre a ouvir, portanto eu estou sempre constantemente a recolher as vossas opiniões, feedbacks e tudo mais. Aliás, parte do Eleve são muitos temas que vocês me pediram para serem aprofundados e que eu entendi que faria todo o sentido. Portanto, quem sabe encontramos alguma dinâmica no futuro para isso. Vamos oferecer isso hoje. Portanto, a minha equipa já deve estar quase a enviar e-mails e todas as informações. Portanto, ficamos lá à vossa espera, basicamente. Outra coisa importante para vocês perceberem aqui também é a minha preferência cada vez mais, ou seja, o conhecimento que eu tenho, eu gosto, eu adoro partilhá-lo, eu partilho imenso com os meus alunos dos presenciais, etc. E eu entendo cada vez mais há mais e mais pessoas à procura por presenciais que eu dou, por exemplo, as iniciações do Reiki, que não é só Reiki, eu trago muito estas dinâmicas também, são mais de 1000 pessoas na lista de espera, portanto, o que estava a acontecer, ou que tem vindo a acontecer, que foi outra das motivações que me fez trazer o Eleva também com muito mais conteúdo para vocês, a outros níveis, foi que as pessoas, eu percebi o quão importante era, quando elas já estavam mais preparadas, mais estruturadas, o quão importante era para elas receber este tipo de conhecimento de uma forma simples, clara, e que elas pudessem levar para a vida delas e testar, e que realmente entregava. E eu prefiro, eu acho que mais uma vez, é muito mais eficiente, eu prefiro falar para os meus alunos, eu prefiro falar para pessoas que já estão mergulhadas no processo, para pessoas que já estão comprometidas com o processo e entregar este tipo de conhecimento, este tipo de chave a cada um de vocês que já está nesse lugar, do que estar a pregar para qualquer sítio. Não é de mim, eu não pretendo fazer isso, eu não sou essa pessoa, eu sou bastante terra a terra, bastante organizada espiritualmente, as coisas para mim são simples, são fáceis e têm que ser eficientes e práticas. Portanto, o Eleva e todos eles que vêm a seguir, eles vão ser entre 4 a 5 módulos, é uma escola, basicamente, mas todos eles vão entregar cada vez mais e eu vou estar, obviamente, cada vez mais à vontade também para trazer estes temas para vocês, que nós já sabemos que às vezes são bastante disruptores, enfim, acho que tudo tem o seu público, está bem? Portanto, este também é outro motivo pelo qual vamos fazendo aqui esta escadinha. Já me estão a dizer que já está no e-mail a possibilidade de terem os dois, portanto, vou ficar à vossa espera, já estou aqui a ver a minha equipa a dizer que muitos de vocês já estão a entrar, vamos adorar receber-vos, espero-vos ter ajudado a tirar a maior parte das dúvidas que vocês tinham sobre ele. Ele está espetacular mesmo, eu choro cada vez que vejo uma aula dele até hoje. O nível de entrega é absurdo e vocês vão ter a oportunidade de ver também passar aí alguns certos nos próximos dias, sendo que os descontinhos que vocês me estão a pedir, eles vão ser agora durante a live e vamos deixar aí mais um bocadinho, mais uns minutinhos no pós para vocês terem a oportunidade, está bem? Depois vão ter lá as condições normais. Sim? Últimas dúvidas? Ou encerramos a nossa live? Vitalício era perfeito. A nossa live de tá bem. Sim, é muito normal quando vamos ter esta troca e entrar nestes campos de consciência, vêm todas essas dinâmicas. Tudo bem. Então foi isto. Eu vou voltar aqui para as minhas práticas de solstício. Passei a noite
na nossa amiga. Portanto, ainda há um trabalhinho a fazer antes de seguir viagem. Daqui vou para a Noruega, da Noruega vou para Bali, vamos conduzir o nosso retiro. Qual é a sensação na Great Pyramid? Vocês querem é que eu fale sobre estes temas, não é? Que eu recebo todas as vossas perguntas eram sobre isso. Eu juro que vou trazer mais temas. É espetacular, foi espetacular, até porque elas estão fechadas agora, portanto a energia está super pura, estão fechadas a público durante uma temporada e realmente estar no solstício, não é? Fazer essa virada num momento em que há tanta descarga tão pura, tão amorosa, posso dizer que eu senti um amor incondicional assim que eu nunca experienciei na minha vida, mas eu depois hei de vos trazer mais sobre isto. Espero que tenham gostado. Espero ver-vos em breve e vamos continuar a encontrar por aí. Sim? Beijinhos. Até já. E vamos continuar. Um